Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo a sua corrida, está no trânsito, está esperando o desenvolvimento dos poços, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 73 do podcast Áreas Contaminadas, o 38º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará muito, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todas, aqui no podcast e também lá na newsletter. Falando na newsletter, assine a nossa newsletter, ela é gratuita e a gente manda para você no seu e-mail todo domingo. Prometo que eu não envio nenhum spam. O link para você se inscrever na newsletter está aqui na descrição desse episódio. Para fazer essa contribuição financeira conosco, basta acessar o site do Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. É simples, é seguro e você escolhe como fazer esse pagamento, se você prefere o cartão de crédito, o boleto ou a forma que você preferir. Tem muitas alternativas para você. Eu gostaria de deixar público aqui meus agradecimentos aos nossos colaboradores que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciência, economia e com a nossa ideia de construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Nessa semana, o apoio do meu amigo Paulo Negrão tornou-se público. Ele era um dos apoiadores anônimos, então agora poderei agradecê-lo publicamente aqui. Obrigado, Paulão, obrigado pela força. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa muito legal, que eu gosto pra caramba de fazer, eu vou aqui fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para empoderarmos ainda mais as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso facilitado, ou porque não conseguem frequentar aí as universidades, os cursos, os eventos. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos curtos. O último episódio desse tipo foi o número 71, em que eu falei sobre Vossa Majestade, o posto de monitoramento e a norma 15495-1. Antes desse eu falei sobre varredura de VOC, por exemplo, no episódio 69, atenuação natural monitorada no 67, TPHs no 65 e sobre a caixa preta de luz ultravioleta no 63. Espero que vocês estejam gostando. A repercussão do episódio dos postos de monitoramento, mais uma vez, foi uma coisa muito legal. Recebi novamente aí comentários, críticas, sugestões, perguntas, que me deixou muito feliz. O ponto central do último episódio é que a instalação dos postos de monitoramento deve, pela norma 154951, ser precedida de um projeto do poço. Esse projeto deve conter dimensionamento do pré-filtro e do tubo-filtro, caracterização da zona-alvo, método de perfuração, comprimento de seção filtrante, entre muitas outras coisas. E aí, se o projeto precisa conter todas essas informações,
certamente é necessário ter sido feita uma adequada caracterização do meio físico antes de se elaborar o projeto. Portanto, não obedecem à norma 15.4951 os postos de monitoramento em que a pessoa chega lá, fura, coleta os dados do meio físico nesse furo e já instala o poço também nesse mesmo furo, com materiais que ela tem na prateleira ou no caminhão. Isso é uma situação muito frequente nas nossas investigações. Esse procedimento de chegar lá furando e jogar o material lá dentro do furo não obedece à norma 15.4951. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Primeiro, estão abertas as inscrições para o famoso curso The Groundwater Pollution and Hydrology Course. Na sua versão brasileira, será um curso online, ao vivo, ministrado só por doutores. Aqui do Brasil temos o Paulo Negrão, o Rodrigo Cunha, grandes nomes do gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil, e também Robert Cleary, John Cherry e Douglas Larson. Será na segunda metade de outubro, online ao vivo das 13 às 18 horas. Inscrições e informações no site Promocal, promoção sem o cedilha, sem o tio, promocal.clean.com.br/Princeton. Estão abertas também as inscrições para 2 cursos online ao vivo em outubro da parceria Senac-ESAS. Um deles irá ocorrer às segundas e quintas. Esse eu tenho a honra de coordenar. Será o já consagrado curso de investigação de alta resolução. Estarei nesse curso ao lado de feras como César Malta Oliveira, Marco Pedi, Átila Pessoa, Lívia Souza, Júlio Vilar e Rafael Sato. O último dia de aula desse curso, dia 25 de outubro, será presencial no Senac, para quem puder ir, claro. Quem não puder ir, terá uma transmissão ao vivo também online. Nesse dia haverá uma demonstração de equipamentos com o Marco Pedi. O segundo curso da parceria Senac-ESAS ocorrerá às terças e sextas, em outubro, e será sobre intrusão de vapor. Esse curso terá a participação de Rodrigo Cunha, Paulo Negrão, William Taquia, Cristina Maluf, Rafael Sato, Márcio Alberto, Marco Secato e também de 3 docentes dos Estados Unidos. As aulas desses docentes terá tradução simultânea. Esses 3 docentes estão entre os maiores nomes dos estudos de intrusão de vapor no mundo. Bart Eklund, Blaine Hartman e Richard Hago. É imperdível, um curso realmente que promete mudar aí as estruturas dos estudos de intrusão de vapor no Brasil. Informações detalhadas e inscrições estão no site aesas.com.br/eventos. Bom, vamos então agora ao tema central do episódio de hoje, a quantificação de massa de contaminantes. Antes de mais nada, vamos recapitular a definição de fontes de contaminação aqui no Brasil. Fonte primária é o equipamento que efetivamente liberou substâncias químicas de interesse para os compartimentos do meio. Como compartimentos, entendemos o solo, a água subterrânea e o ar do solo. Então, fonte primária é o equipamento. Eliminar a fonte primária é eliminar o vazamento, eliminar a liberação do contaminante para o meio. A área-fonte é a área que contém ou pode conter fontes primárias. Em um contexto de avaliação preliminar, você tem que investigar todas as áreas-fontes e todas as potenciais fontes primárias. E aí nós vamos para o nosso tema de interesse, a fonte secundária. Fonte secundária é o compartimento impactado que pode particionar substâncias químicas para outros compartimentos. Resumindo, em um caso geral, fonte secundária é o solo contaminado e ou o produto que vazou. No nosso dia a dia, é a fase retida e o NEPL, ou seja, NEPL é fase líquida emissível, que aí, a depender do produto, pode ser menos denso que a água, ou seja, um LNEPL, é uma fase líquida emissível menos densa que a água, ou pode ser mais densa que a água, na forma de um DNEPL. É importante lembrar que para que se faça um plano de intervenção, as fontes primárias devem ter sido removidas e a fonte secundária deve ter sido adequadamente mapeada e quantificada, de modo que achar a contaminação no solo é tarefa obrigatória dentro de uma investigação. Concluir que não há nada no solo e somente há na água não é algo correto. Não tem como o contaminante chegar na água diretamente sem ter passado pelo solo. Ainda mais no contexto do meio subterrâneo, que a água está nos poros do solo, nós não temos ali o imenso lago subterrâneo. Então, é impossível que a contaminação tenha chegado na água sem ter passado pelo solo. Uma das obrigações do responsável técnico em uma investigação detalhada é quantificar a massa de contaminantes. Essa quantificação de massa está em um contexto, o contexto das unidades hidroestratigráficas. A DD 38 diz que devem ser quantificadas as massas de todas as substâncias químicas de interesse em todos os meios e em todas as unidades hidroestratigráficas. Então, quando a gente fala que deve-se quantificar a massa em todos os meios, devemos quantificar a massa na água, no ar do solo, se for na zona não saturada, e no solo.
Isso deve ser feito em todas as unidades hidroestratigráficas. Repito, em todas as unidades hidroestratigráficas. O que é unidade hidroestratigráfica? De acordo com a DD 38, unidade hidroestratigráfica é uma camada com extensão lateral e características hidrogeológicas e hidrodinâmicas únicas, distintas das demais unidades que compõem o subsolo do local sob avaliação. Como o nome diz, hidroestratigráfica refere-se principalmente à zona saturada, não só à zona saturada, mas principalmente à zona saturada. Quer dizer, então, que a massa deve ser quantificada não só na água subterrânea, mas também no solo e no ar do solo em todas as unidades estratigráficas, não em toda a zona saturada, como se fosse uma coisa só, homogênea. Tampouco na zona não saturada somente, como se ela fosse homogênea. Nem a zona saturada nem a zona não saturada são homogêneas. E aí, pensando, por exemplo, na água subterrânea, você deve quantificar a massa em todas as unidades estratigráficas. Então, para cada unidade, deve-se ter os dados necessários para essa quantificação de massa, a começar pela concentração. E aí já podemos perceber que cai por terra a ideia do poção. O poção pega uma média de várias unidades estratigráficas, portanto não pega nenhuma. Você precisa ter uma concentração em cada unidade estratigráfica. E no solo, mesma coisa. Deve-se, no mínimo, enviar ao laboratório, em um determinado ponto de sondagem, uma amostra de solo por unidade estratigráfica. Isso com o objetivo de quantificar a massa retida. Na zona saturada, sim, com certeza. Afinal, boa parte da fonte secundária é o solo na zona saturada. Tem muita massa ali e essa massa tem que ser identificada, tem que ser delimitada e nessa fase do estudo deve ser quantificada. Alguém pode até perguntar, mas eu uso essa concentração no solo da zona saturada para comparar com o valor orientador? Eu uso para avaliação de risco, por exemplo? Não. Ou melhor, talvez. O objetivo da detalhada é quantificar a massa e delimitar o impacto no solo. Ter uma concentração abaixo dos valores orientadores ainda representa a massa a ser quantificada, dentro do contexto que estamos tratando nesse episódio. Pode ser que se chegue à conclusão que naquela unidade estratigráfica não é necessário fazer nenhuma intervenção, mas deve-se amostrar e deve-se calcular a massa. Para o caso da avaliação de risco à saúde humana, para o cenário, por exemplo, de inalação de vapores a partir do solo, não são usadas as concentrações do solo na zona saturada, pois entende-se que essa massa particiona para a água e, eventualmente, ela sai da água para a zona não saturada e daí para uma intrusão de vapor. Porém, ainda que não represente um risco imediato à saúde humana, precisamos conhecer essa massa que está no solo, na zona saturada, precisamos conhecer isso e quantificar isso, que é certamente muito expressiva, ainda que isso não vai te causar, entre aspas, um problema na avaliação de risco. Você não vai colocar esse dado na avaliação de risco. E aí muita gente me fala que, se não vão usar os resultados nas avaliações de risco, não tenho por que analisar as amostras de solo na zona saturada. Mas isso é um pensamento equivocado, pois quantificar, vou repetir aqui, quantificar a massa é essencial para as remediações, também para as reabilitações diárias e para atender a DD 38. Muito bem, já sabemos que temos que quantificar a massa em cada unidade estratigráfica em todos os meios, ou seja, no solo, que é a fase retida, na água, que é a fase dissolvida, e na zona não saturada do ar do solo. Vamos começar então pela massa dissolvida. Se você tem a concentração em massa por volume, para calcular a massa total é relativamente simples conceitualmente. Basta que você tenha o volume representativo daquela concentração, e aí você pode ter a massa total. Basta multiplicar a concentração pelo volume representativo. Mas aí é que vem o nó. Qual é o volume representativo? Imaginando uma investigação tradicional, aquela tradicional zona, errada, com amostragem de solo somente até a franja capilar, apenas uma análise de amostra de solo por ponto de sondagem, instalação de um poço não afogado com 3 metros de seção filtrante, vulgo ou poção, a conclusão que normalmente se chega é que não tem nada no solo e a contaminação está dissolvida na água. O hotspot, ou seja, o ponto de maior concentração na água subterrânea, é chamado de fonte, mas ele é simplesmente o local em que há maior concentração medida no poção. A fonte primária dificilmente é encontrada e a fonte secundária, nesse tipo de trabalho, nunca é encontrada. Nesse caso, a pessoa comete muitos erros na quantificação de massa. O mais grave é não encontrar nada no solo. Simplesmente ela não encontrou a maior massa, a fonte secundária que vai aportar continuamente para a água subterrânea. E aí o que a pessoa faz? Pega a concentração no poço de monitoramento e multiplica pelo volume. E aí, para ter o volume, ela pega a área da pluma
Vejam, a área da pluma, aquela área imensa da pluma, multiplica pela espessura do aquífero, e aí a pessoa estima, 2 metros, né, como um padrão, já que o poço tem 2 metros de coluna d'água dentro dele. E às vezes a pessoa se lembra de multiplicar pela porosidade, porque afinal de contas, esse volume não é totalmente água, né? Esse volume na zona saturada tem solo, né? Tem os sólidos e tem os poros. Os poros estão preenchidos por água. E é por isso que você precisa multiplicar pela porosidade. Porosidade, é bom lembrar, é dado em um número decimal, né? Fica entre 0 e 1. E aí a pessoa sempre fica na dúvida, porosidade total ou efetiva? Nesse caso, pessoal, devemos usar a porosidade total, porque todos os poros contêm água, então todos os poros devem ser considerados no cálculo da massa. Mas aí de onde a pessoa obtém a porosidade total? Pois é, nós já falamos sobre isso, mas normalmente a pessoa coleta uma amostra indeformada com uma metodologia inadequada, aí um amostrador de Uland ou mesmo no próprio liner, vejam só que coisa. Tem gente que coleta a amostra de solo no liner e manda analisar como se fosse indeformada. Isso é um erro conceitual muito importante, tá? Não façam isso. Bom, e aí pior, pega uma amostra indeformada, entre aspas, né? Entre aspas, indeformada, na superfície, ou seja, uma amostra superficial, ou do aterro, ou de qualquer outro ponto aqui na zona não saturada. Isso não representa a porosidade do aquífero. Está muito longe de ser a porosidade do aquífero. Aí temos o primeiro dos grandes equívocos na quantificação de massa, uma porosidade que não representa a realidade. O segundo grande erro é a área. Qual a área representativa dessa amostra de água? Normalmente, a gente coloca pontos de coleta de informação, que no caso são os poções, né? Muito frequentemente são os poções. A gente coloca esses pontos muito distantes e a gente imagina que as concentrações seguem um padrão homogêneo. E esse padrão homogêneo não corresponde também à realidade. Imagina que no hotspot minha concentração é 1000 e dali a 100 metros a minha concentração é 10. A gente é levado a concluir que a 50 metros a concentração é 505, que é o valor médio entre o 1000 e o 10. Como eu estou na metade do caminho, então minha concentração está no meio disso, então é 505. Como bem nós sabemos, a coisa não funciona assim, ainda mais no contexto em que não se identificaram as unidades hidroestratigráficas e que os poços estão comunicando assim várias camadas com potencial diferente, condutividade hidráulica diferente e concentrações diferentes. A área considerada, portanto, está equivocada. É equivocado você considerar essa área. E aí vem o terceiro grande erro, a espessura. A espessura, para você ter o volume, né? Como as unidades hidroestratigráficas não foram separadas, a pessoa pega uma concentração que é uma média de tudo isso, de todas as unidades hidroestratigráficas, que essa média não corresponde à realidade, e extrapola para todo o aquífero, ou para toda a espessura representada por esse poção, que o poção não representa a realidade também. Resumindo, o cálculo de massa feito com base nessa investigação zona tradicional, com poções, desconsidera a massa retida, porque não achou nada no solo, e na massa dissolvida a pessoa multiplica uma área que não é representativa, por uma espessura que não é representativa, por uma porosidade que não é representativa, isso tudo aí por uma concentração que não é representativa. Resumindo, não tem muita coisa certa nesse cálculo de massa. Então, como deveria ter sido feito? Primeira coisa, é preciso, vou me repetir aqui, mas é preciso identificar, delimitar e caracterizar as unidades estratigráficas. E aí, durante essa caracterização das unidades, algumas propriedades precisam ser determinadas. Propriedades como granulometria, condutividade hidráulica, porosidade e densidade. Já falei aqui, mas retomando rapidamente, para determinar a porosidade total, porosidade efetiva e densidade, é preciso coletar uma amostra indeformada, que precisa ter muitos cuidados e deve ser coletada com o amostrador Shelby e uma porção de outras coisas. Se essa amostra não for coletada com todo o critério na unidade certa, é mais seguro você estimar a porosidade e a densidade a partir da literatura, por exemplo, do Friesen-Cherry ou do Fetter. Bom, se você tem a unidade estratigráfica delimitada, você tem essa espessura. Você tem também a porosidade, já que você delimitou e caracterizou. E aí você precisa instalar pontos de tomada de amostra de água, que podem até ser postos de monitoramento, desde que esses postos estejam somente nessa unidade estratigráfica. E esses poços, esses pontos de amostragem de água não podem ser muito espaçados, para que você tenha um cálculo e entendimento melhor da sua fase dissolvida, e não subestime, que é o mais provável, nem superestime a massa dissolvida. E aí, com vários pontos, um mais perto do outro, você vai ter uma área representativa menor de cada ponto, e uma concentração que realmente representa aquela unidade estratigráfica naquela área. E aí, você multiplica a concentração pelo volume
em cada área representativa e soma todas elas. O volume, lembramos, é a área multiplicada pela espessura multiplicada pela porosidade total. E aí você vai fazer isso para todas as unidades estratigráficas, que cada unidade estratigráfica vai ter uma concentração, vai ter uma porosidade e vai ter uma espessura. A área representativa você definiu, né, e é a mesma para todas as unidades estratigráficas. E aí você vai multiplicando, então, porosidade por espessura, por área, pela concentração, e aí você vai somando essas massas. Você vai somando as massas de cada unidade estratigráfica e de cada área representativa para você ter a sua massa dissolvida. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, por isso vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine uma unidade estratigráfica. Essa unidade estratigráfica tem meio metro de espessura. Tá? Então, uma unidade estratigráfica com meio metro de espessura. A área representativa de uma amostra de água que eu tomei ali é de 25 metros quadrados. Convenhamos uma área pequena, 5 por 5. Eu tenho 25 metros quadrados, é a minha área representativa. Isso significa que eu tenho um poço colocado a cada 5 metros, mais ou menos. Bom, imaginemos que a porosidade total dessa unidade estratigráfica é de 0,4 ou 40%. E a concentração de PCE, por exemplo, PCE é a substância química de interesse aqui, concentração de PCE em fase dissolvida de 10 mg por litro, uma concentração bem alta. Tá? Então vamos extrapolar aqui, eu estou no hotspot, estou com 10.000 microgramas por litro, então estou com 10 miligramas por litro. E aí vamos fazer essa multiplicação aí. 25 metros quadrados vezes meio metro de espessura dá um volume de 12,5 metros cúbicos de volume total. Como eu tenho aí uma porosidade de 0,4, eu multiplico esses 12,5 por 0,4. Tá? Então eu tenho 40% desse volume aí, desse volume de 12,5 metros, 40% desse volume é poro. Então, 40% de 12,5 dá 5. Então eu tenho 5 metros cúbicos de poros nesse aquífero. E como todos os poros aí, eu estou na zona saturada, uma unidade hidroestratigráfica, né? Todos os poros estão preenchidos por água, então eu tenho 5 metros cúbicos ou eu tenho 5.000 litros de água nesse volume representativo. Acompanharam, né? 25 metros quadrados de área, meio metro de espessura, 0,4 de porosidade, isso me dá 5 metros cúbicos ou 5.000 litros de água. Bom, como a gente tem 10 miligramas de PCE por litro de água, eu multiplico 10 miligramas por 5.000 litros, tá? 10 miligramas por 5.000 litros, e eu tenho 50.000 miligramas, ou 50 gramas, né? Então, tenho 50.000 miligramas, então eu tenho 50 gramas de PCE dissolvidos nesse aquífero. Então, guardem esse valor, 50 gramas de PCE dissolvido. Agora vamos para a mesma unidade estratigráfica. Então ela tem, repetindo, meio metro de espessura, área representativa de 25 metros quadrados, tá? Então é uma área pequena, 5 por 5, dá 25 metros quadrados, porosidade total de 0,4, e aí eu tenho um valor a mais aqui, tá? Que eu determinei ou porque eu coletei uma amostra indeformada, ou determinei pegando dados da literatura, que é a densidade dos sólidos. Então eu pego a densidade dos sólidos para facilitar a nossa conta de 2.000 kg por metro cúbico. Então, minha densidade de sólidos daquele aquífero é 2.000 kg por metro cúbico. Bom, e aí eu tenho uma concentração de PCE no solo, coleto uma amostra de solo, mando analisar no laboratório, e o resultado vem que eu tenho 500 mg de PCE por quilo. 500 mg por quilo de PCE. É uma concentração alta, mas não é uma concentração assim tão alta. Eu mesmo já peguei algumas vezes, né, mais do que uma vez, concentrações maiores que 10.000 mg por quilo. Tá? Então eu estou considerando aqui 500 mg por quilo. Qual é a massa imóvel? Qual é a massa retida? Qual é a massa ligada ao solo? E aqui eu vou fazer uma parte. Chamamos essa massa de massa retida ou massa imóvel. Ela pode estar adsorvida, que seria ligada aos grãos, ou pode estar na forma de népal residual, ocupando os poros, parte dos poros, ou como népal móvel, ocupando uma parte um pouco maior dos poros, né, com uma saturação maior, que a gente chama de fase livre, ou pode estar nos poros não conectados. De qualquer forma, é uma massa praticamente imóvel e podemos chamá-la de massa retida. Para descobrir essa massa retida, só tem um jeito: amostrar o solo.
E essa amostra deve ser, como sempre, representativa de uma única unidade estratigráfica. Portanto, devemos coletar muitas amostras de solo para análises químicas em um ponto de sondagem, no mínimo uma para cada unidade do estratigráfico. É impensável fazer um diagnóstico de uma área contaminada com uma única amostra de solo para representar um ponto inteiro. Além da análise química, nós devemos conhecer a porosidade e a densidade dos grãos em cada unidade do estratigráfica. Alternativamente, a porosidade e densidade dos grãos, nós poderíamos utilizar aqui a densidade aparente, que considera aí grãos e vazios e nos dá a densidade do solo, considerando tudo, grãos, vazios e tudo mais. Tá? Mas para efeito do nosso cálculo aqui, nós vamos considerar a porosidade e a densidade dos grãos, que é um negócio mais acurado. Bom, como a concentração no solo é dada em miligrama do contaminante por quilo de solo, é preciso descobrir quantos quilos de solo nós temos naquele volume representativo da amostra. Para isso, nós temos o volume total, daí nós descontamos os poros, ou seja, a gente quer o volume dos sólidos, a gente tira a porosidade e fica com os sólidos, e desse volume dos sólidos, como nós temos a densidade dos sólidos, nós tiramos a massa de solo naquele volume representativo. Essa massa de solo nós multiplicamos pela concentração para obtermos a massa retida nesse volume representativo. Mais uma vez, pode ter ficado meio confuso, vou usar o exemplo. O volume é dado pela área, 25 metros quadrados, pela espessura da unidade estratigráfica, multiplicado pela espessura da unidade estratigráfica, então 25 metros quadrados vezes meio metro dá 12,5 metros cúbicos. Já sabemos disso. Aí nós temos 0,4 de porosidade. Portanto, nós temos 0,6 de sólidos. Então, nós temos 40% de poros, nós temos 60% de sólidos. Então, em 12,5 metros cúbicos, 60% disso são sólidos. 60% de 12,5 dá 7,5. Tá? Então, nós temos 7,5 metros cúbicos de sólidos. E aí, como a densidade desses sólidos é 2.000 kg por metro cúbico, então, nesse volume de 7,5 metros cúbicos, nós temos 15.000 quilos de solo. Vou repetir. Nós temos 15.000 quilos de solo. Por quê? Eu tenho 7,5 metros cúbicos com uma densidade de 2.000 quilos por metro cúbico. Então, eu tenho 15.000 quilos de solo impactado. A concentração é 500 miligramas por quilo. 500 miligramas por quilo a gente pode considerar que é meio grama por quilo. Tá? Mesma coisa. 500 miligramas por quilo é meio grama por quilo. E aí, nesses 15.000 quilos de solo, meio grama por quilo, nós temos 7.500 gramas de PCE em fase retida. Vou repetir, 7.500 gramas de PCE em fase retida. Vocês lembram quanto a gente tinha em fase dissolvida? A gente tinha 50. Então, 50 gramas em fase dissolvida, 7.500 gramas em fase retida. A diferença, portanto, é brutal. Como vocês puderam ver, a maior massa disparado está ligada ao solo, portanto, é a massa em fase retida. Você precisa encontrar essa grande massa que forma a fonte secundária. Você pode aí achar que eu estou exagerando, afinal uma área-fonte dessas não teria 25 metros quadrados. Se a gente considerar que essa área-fonte teria 4 metros quadrados de área, ao invés de 25, ou seja, ao invés de 5 por 5, fosse 2 por 2, aí nós teríamos 1.200 gramas de fase retida. Ainda assim, nós teríamos 1.200 gramas de fase retida contra 50 gramas de massa dissolvida. E essa massa dissolvida daria apenas 4% da massa total. Considerar uma área de 4 metros quadrados significa que você tem um ponto de amostragem de solo a cada 2 metros, né, em uma malha. Então você tem uma malha de 2 por 2 metros nessa área-fonte, você coleta amostras de solo aí, e aí você pode considerar que essa sua área-fonte tem 4 metros quadrados de área representativa. Fazer isso, aproximar os pontos de coleta de dados, os pontos de coleta de solo, horizontalmente, é muito importante nessa fase de quantificação de massa. Precisamos ter essa grande densidade de pontos para que nossos cálculos fiquem o mais próximos possível da realidade do fenômeno que nós estamos observando, que é a massa do contaminante. Bom, e a massa do ar do solo? Como vocês devem imaginar, a massa do ar do solo é muito pequena. Imagina uma concentração de 1 milhão de microgramas por metro cúbico, muito alta, 1 milhão de microgramas por metro cúbico, imagina isso. E aí, considerando aqueles 25 metros quadrados de área e uma espessura, a mesma espessura, tá? Da unidade do estratigráfica, só que agora na zona não saturada, de meio metro, tá? Então, 25 metros quadrados de área, uma espessura não saturada de meio metro e uma porosidade de 0,4.
como vocês já viram na conta anterior, nós teríamos aqui 5 metros cúbicos de poros. E aí, a gente está na zona não saturada, certo? Na zona não saturada, esses poros contêm ar ou água. Se a gente considerar a umidade do solo, essa umidade varia muito, tá? Se a gente considerar que essa umidade do solo é 50%, e eu gostaria de lembrar vocês que um solo bem seco, assim, solo seco pra caramba, tem mais ou menos 15 a 20% de água. Se a gente imaginar que a umidade do solo é 50%, vai dar 2,5 metros cúbicos de vazios preenchidos por ar. Com essa concentração elevadíssima aí de 1 milhão de microgramas por metro cúbico, aí nós teríamos, nesses 2 metros cúbicos e meio, nós teríamos 2 milhões e meio de microgramas, ou 2,5 gramas de PCE no ar do solo. Gostaria de lembrá-los que a gente tem 50 gramas em fase dissolvida e 7.500 gramas em fase retida. Tá? Mesmo com essa concentração elevadíssima no ar do solo, nós teríamos uma massa muito pequenininha. Bom, por fim, de quais dados nós precisamos para quantificar a massa? Basicamente, nós precisamos de área representativa, espessura da unidade do estratigráfica, concentração nessa unidade do estratigráfica, porosidade total dessa unidade do estratigráfica, densidade dos sólidos dessa unidade do estratigráfica e, na zona não saturada, a gente precisa da umidade dessa unidade do estratigráfica. Fácil fazer isso? Não tanto, né? Tendo isso em vista, a sua investigação deve, primordialmente, identificar, delimitar e caracterizar as unidades estratigráficas. Depois disso, é preciso coletar amostras representativas de solo e de água em cada uma delas. Alternativamente, você pode fazer varreduras que reduzam essa necessidade, por exemplo, escolhendo zonas de armazenamento mais argilosas para coletar as suas amostras de solo e zonas de fluxo mais arenosas para coletar amostras de água. Um lembrete final: a sua fonte secundária é a sua maior massa. Encontre a sua fonte secundária e caracterize a sua fonte secundária. Você pode se perguntar assim: legal, entendido, mas o que é o fluxo de massa? Bom, fluxo de massa, pessoal, vai ficar para um outro episódio um pouco mais para frente. Aguardem. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos vocês que me acompanharam aí nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado da minha fala sobre a quantificação de massa. Aguardo aí as suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Nós, da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente aí no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 427 assinantes da newsletter, 361 pessoas inscritas no Telegram, 807 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, 730 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, colabore financeiramente conosco. Faça como os atuais 42 colaboradores financeiros e colabore financeiramente conosco. Para isso, basta entrar no site do Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.